Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Começando mais uma aula desta sexta-feira, hoje dia 17 de setembro. Quero agradecer vocês aí que acompanham as nossas aulas síncronas, né? E também, posteriormente, gravadas. Quero agradecer os alunos aí que sempre estão aí nas nossas aulas durante aí a semana, né? E eu sei que é correria, alguns estão trabalhando, outros estão aí no momento, né, fazendo outras atividades em si, tá? Seja no trabalho, né, seja aí em outras atividades em geral, a gente agradece, né, que vocês participam, fazendo as atividades, fazendo as avaliações, né, que vão ter, no decorrer aí do semestre nós vamos ter, mas desde já, pessoal, não deixe de entregar as atividades que a gente posta aí para vocês fazerem no sábado, tá? Por quê? Porque todas essas atividades no final vai ter um somatório que vai gerar uma média, né? Um exemplo, se você tirou aí a nota máxima em cada atividade, que varia de 0,7 a 0,8 por atividade, no final vai dar um 10, tá? Então essa é uma média. Então eu peço que vocês entreguem, não deixe de entregar, pessoal. Por quê? Porque a gente libera no sábado, desde as 5 da manhã, para vocês entregar até as 23h59, tá? É uma atividade aí dentro da nossa disciplina que vocês vão estar fazendo, basicamente para computar uma nota. Nós vamos ter aí avaliação objetiva, tá? Nos próximos dias aí, depois a gente vai estar comentando, mas não deixe de estar fazendo essa avaliação. Até porque as questões também, o que a gente cobra é dentro do conteúdo aí que a gente passa para vocês, tá bom? Então eu sei que muitos estão trabalhando, né? Estão ocupados aí, e às vezes acaba não acompanhando as nossas aulas de manhã, né? Alguns alunos acompanham, outros não, mas eu peço que vocês não deixem de entregar, tá, pessoal? Por quê? Porque essa nota vai ser um diferencial lá no final, tá? Então, como a gente dá um tempo aí a mais para vocês estarem fazendo, principalmente por quê? Porque se fosse presencial, a gente estaria fazendo em 2 horas da aula, tá? Todo sábado seria das 9 às 11, vocês iam estar fazendo atividade. Então, basicamente, quem não comparecesse ficaria sem nota, a não ser que teria um atestado, alguma justificativa aí, tá? Então, pessoal, façam essas atividades, por quê? Porque são atividades relacionadas às nossas aulas síncronas que a gente passa, né? Hoje a gente trata aí um novo assunto, amanhã vocês vão estar fazendo atividade em cima dessa aula de hoje, beleza? Pessoal, em relação às atividades, né, que já foram aí realizadas, postadas, eu vou estar corrigindo, tá? Não corrigi nenhuma ainda, vou estar corrigindo e posteriormente vocês estarão aí tendo a nota, tá? Então, repetindo, pessoal, não deixe de fazer, porque às vezes o aluno fala, mas é 0,7, né? Não vou gastar meu tempo de fazer. Mas é um meio que a gente tem para avaliar vocês. Além do conteúdo, vocês fazendo leitura, vocês depois assistirem essa aula síncrona também, que é muito importante, que a gente passe um conteúdo dentro do curso para construção civil, tá? Posteriormente, vocês vão ver aí lançamentos, como que fazem os lançamentos em si. Mas lembrando, pessoal, como eu sempre falo, né? Vocês já estão aí, né, principalmente a maioria estão na última fase, né? No 8º semestre de contabilidade. Lançamentos vocês sabem fazer, tá? O que muda para custo para construção civil? Basicamente, as contas, os tipos de custos que vão ser alocados aí, principalmente na contabilidade de uma construtora, uma imobiliária, é o que a gente traz aqui realmente com ênfase um pouco maior para vocês da parte de gestão, tá ok? Pessoal, então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Basicamente, se tiver alguma pergunta, vocês podem estarem fazendo, tá? Mas no decorrer da aula a gente vai estar expondo alguns conteúdos relacionados aí ao nosso plano de curso. Qualquer dúvida, nós estaremos aí à disposição também de vocês, tá ok? Então, deixa eu só compartilhar aqui a tela com vocês da nossa aula de hoje e vamos falar um pouquinho aí hoje, né? Um tema muito importante sobre o uso de tecnologia, análise dos resultados e indicadores financeiros da construção civil, tá? Eu acredito que alguns já devem ter ouvido falar, né? Mas basicamente nós vamos estar aí explanando, falando um pouquinho do uso da tecnologia. Por quê? Quando se fala tecnologia, tá, pessoal? Isso é importante porque basicamente você vai reduzir o custo da execução, da elaboração, do projeto dentro da construção civil, tá? Hoje a gente observa muito que as pessoas às vezes não fazem essa análise, né? Vai fazer um serviço, vai fazer manual, mas o porquê que não faz, né? A execução de um serviço com o uso da tecnologia. Nós temos vários equipamentos que vai facilitar e você
vai ter um rendimento maior. E isso, às vezes, a gente não diminui o custo, né, relacionado à construção civil por não ter esses conhecimentos. É importante. Nós, como contadores, basicamente, nós temos aí apenas a função de registrar, de lançar. Mas vai muito mais além do que isso, tá, pessoal? Então, vocês podem também, posteriormente, tomar decisões dentro aí de uma obra. Então, é importante que vocês tenham, né, conhecimento sobre esse assunto que a gente vai estar falando, né, aqui na nossa aula, tá? Posteriormente, a gente vai estar aí detalhando um pouco mais com algumas imagens. Então, dentro da construção civil, pessoal, a gente fala do uso da tecnologia. Por que a gente utiliza, né? A tecnologia na construção civil, pessoal, vem evoluindo a cada dia. Hoje a gente pode observar, principalmente aí nas obras, né, que vocês passam. E isso é o diferencial. Por quê? Se busca a eficiência e a produtividade do setor. Hoje é difícil a gente construir sem a gente utilizar um tipo de tecnologia, tá? Então, essa tecnologia que a gente fala, ela vai permitir um uso mais racional do tempo. Por isso que às vezes a gente fala, né, o tempo é dinheiro. Então, existe a questão do material, existe da mão de obra. Por quê? Porque vai agilizar a questão aí da gestão, do acompanhamento, da administração. Tanto na fase ali do início, que a gente fala do projeto, quando você vai fazer o projeto para construir algo, e até a questão do orçamento na execução. Isso é primordial. Hoje nós temos que ter aí ferramentas essencial, tá? E isso, às vezes, a gente observa que muitos acabam não tendo, né, esse conhecimento para quê? Para agilizar a questão aí do andamento de uma determinada obra, tá? Então, entender a importância dos processos, principalmente de planejamento, controle de obras, com automação, a integração, que hoje é muito comum, principalmente nas grandes construtoras, algumas imobiliárias, fica claro, né, essa questão aí de recorrer aos investimentos, tá, pessoal? Então, a gente tem aí a diferença na contabilidade de custo e despesa. Às vezes, despesa, você não tem um retorno, tá? Despesa você classifica ali como um dinheiro que vai e não volta, né, para sua utilização, para o seu consumo, que não se tem o retorno. Mas e o custo? Basicamente, se tem aí o investimento. Então, quando se fala em investimento, se tem um custo, né? Ou o custo é um investimento que você, basicamente, vai ter um retorno posteriormente, tá? A gente sabe que tem aí as transformações na construção civil, desde antigamente, né? Antes mesmo aí de conhecer, basicamente, como que era feito as construções, existia aí, basicamente, os impactos, tá? Da demora, acidentes de trabalho, a questão dos materiais, enfim, tudo se tem aí a exploração, né, da tecnologia na construção. Então, o que ela veio fazer? Ela veio nos ajudar, tá? Então, a primeira fase surgiu lá com a Revolução Industrial, ainda no século XVIII, com a criação da máquina a vapor e as possibilidades de produção que se concretizaram. Então, melhoraram. Hoje, as fábricas não vivem sem equipamentos, tá? Sem a tecnologia, vocês podem ver aí no dia a dia, não só na construção civil, mas também na questão da produção aí de mercadorias, né, de produtos, de peças em geral. Então, com o passar do ano, foram desenvolvidos alguns sistemas de produtividade, ou seja, você produzir mais, com menor tempo, redução de custo e, basicamente, você ter aí um lucro desejado, tá? Então, se deu aí a origem da segunda fase, com o desenvolvimento desses novos sistemas. Então, nas últimas décadas, a gente pode observar que se teve a integração de alguns recursos, né, principalmente automáticos, que viabilizou a questão da parte da terceira fase. Então, a gente teve a primeira, Revolução Industrial, a segunda foi desenvolvido novo sistema de produtividade, e a terceira veio com os recursos automáticos, tá? Posteriormente, pessoal, a gente vai estar mostrando algumas imagens de equipamentos utilizados na construção civil, que vêm beneficiar e muito, tá? Principalmente aí vocês que vão trabalhar posteriormente numa construtora, numa imobiliária, vocês podem estar auxiliando o gestor, tá? Às vezes a gente se resume muito no nosso trabalho de lançamento, né, fiscal e contábil, mas a gente não pode ter apenas essa visão, né? Não, eu sou um colaborador, fico fazendo lançamento, a gente tem que ter outras visões também, tá, pessoal? De tomadas de decisões, o que a gente fala, tá? Bom, recentemente, pessoal, a indústria da construção civil, ela tem se concretizado em todos os âmbitos, em geral, tá? Essas inovações que a gente fala. Então, ela é marcada pela automação industrial, tá? Bem como o uso de robôs e outras ferramentas, que vai diminuir o quê? A necessidade da interferência humana, tá? Então, não sei se vocês assistiram, já acompanharam lá o Exterminador do Futuro, né? Teve várias fases dos robôs, né? E a gente só espera que aquilo ali não aconteça no nosso real, né? Que os robôs,
eles tomam conta de tudo, e aí a gente vira refém deles, né? Não sei se vocês já viram aí a Revolução das Máquinas, se não me engano, fala lá sobre essa questão, tá? Se fazem tanto robô, e aí daqui a pouco você não consegue, né, vamos dizer, exterminar os robôs, que daí os robôs entram ali com a fase de administração e você se torna refém, tá? Então existe essa questão da interferência humana, tá? Então ainda não está completa, mas vai ganhando força a cada novidade que vai surgir aí das aplicações econômicas no que a gente vê no cotidiano, tá? Isso, pessoal, é muito importante. Hoje, se a gente observar hoje a pandemia, ela trouxe aí algo extremamente importante, o uso da tecnologia, que antes a gente não utilizava, tá? Um exemplo mesmo é a gente ministrar aula para vocês, que antigamente a gente só estaria em sala de aula. Eu acredito que essa pandemia, ela trouxe algo bom também, né? Além de ruim, que a gente vê aí com a morte de várias pessoas inocentes, né? Essas pessoas que, infelizmente, já partiram por um vírus maldito, que, se Deus quiser, logo, logo a gente vai se livrar, mas trouxe também aquela questão da gente sair da zona de conforto, tá? Utilizar as ferramentas. Então, hoje, a Unemate, ela já vê com os bons olhos essa ferramenta online, tá? Apesar que a maioria dos nossos alunos estão trabalhando, e é necessário trabalhar, tá? Por isso que, às vezes, a gente não cobra a questão aí da presença nas aulas síncronas, porque existe alunos que precisam trabalhar para se manter, tá, pessoal? Então, não é o intuito a gente reprovar o aluno, mas que o aluno participe de uma forma ou outra, assistindo a aula posteriormente, fazendo as atividades e em si, tá? Quem sabe, futuramente, a Unemate, ela já tem até, quem sabe, esse pensamento de ter aí forma híbrida, né? Você presencial e você online, algumas atividades online, tá? Isso é muito importante. Então, pessoal, no ramo da construção civil, existe a transformação geral. A tecnologia ela é marcada pela entrada de máquinas inteligentes. Se vocês observarem nessa imagem que eu coloquei aqui, pessoal, é uma imagem, tá? Renderizada, tá? Feita no computador, mas essas imagens aqui, pessoal, essas máquinas, elas já existem, tá? Para que se utiliza essas máquinas? Redução de custo, principalmente para reboco, tá? Da parte aí de injetar concreto também, tá? Hoje é muito comum a gente utilizar a bomba de concreto, eu acredito que vocês já viram também, chega o caminhão bitoneiro, descarrega, se tem a bomba, né, o caminhão bomba, e essas máquinas aqui, elas vão facilitar e dar agilidade no trabalho, tá? Então, se vocês observarem aqui, pessoal, são máquinas realmente, né, principalmente vem da China, vem ali do Japão, entre outros países, que vem facilitar, tá? E isso já tem, não tem em Sinop, né? Pode ser que algumas regiões não tem, mas a gente observar, são máquinas que, se você tiver em uma grande quantidade de trabalho, de serviço, é bom ter, tá? Redução de custo, tá? Então, a gente fala sobre essa questão da entrada das máquinas inteligentes, de recursos conectados à internet, principalmente por software. Então, se a gente for ver, essa questão de custo também está relacionado à, né, informática, tá, pessoal? Então, a gente tem um sistema de comunicação, a gente fala aí do sistema de informação. Então, tarefas que eram realizadas manualmente passam a ser executadas agora de forma mais eficiente, automática, tá? Então, que vai impactar o crescimento aí dos resultados e a diminuição do custo. Por isso que a gente passa para vocês sobre essas transformações, por que é necessário ter, tá? Como eu sempre falo, né, sobre os lançamentos, nessa disciplina, a gente fala muito sobre você utilizar algo que vai reduzir o custo. Depois do lançamento, você sabe fazer, tá? Apesar que nós vamos ter aí, no decorrer do nosso curso, a gente vai ter umas demonstrações de lançamentos, mas informar para vocês essas transformações da construção civil, tá? Bom, temos aí a tecnologia na fase do projeto. O que isso vem agregar para nós? Pessoal, na fase do projeto, nós temos aí alguns modernos softwares, tá? Eu não sei se vocês conheçam, mas nós temos o AutoCAD, que é o mais famoso, temos a questão do Revit, aí da parte estrutural a gente tem aí a questão do CPCAD, tá? Do Eberig, que são sistemas que vão estar auxiliando, são software que auxilia na questão aí da construção do projeto, tá? Então, são modernos software, não mais permite apenas que se faça um desenho, mas o que gera visualizações em 3 dimensões, principalmente com aqueles detalhes, né, construtivos mínimos, que vai evitar, é claro, imprevisto durante a execução. Isso a gente está falando a questão da redução de custo, pessoal. Lembre-se disso, tá?
Então, como eu falei para vocês, nós temos aí o CAD, tá? Que ele possibilita aí os cálculos estruturais, simulações de carregamentos, deformações, vibrações, tanto como efeitos de calor e vários outros módulos auxiliares. Isso tudo que a gente está falando aqui, pessoal, é relacionado à redução de custos. Então, a gente vai estar falando de uma forma geral, tá? É importante? É. Eu acredito que em alguns momentos aí vocês já ouviram falar, né, de projetos, tá? Então, é importante que vocês tenham aí conhecimento do que fazer, tá? É igual o sistema de informação contábil. O que eu preciso saber? Qual que é o tipo de sistema que vai me auxiliar aí, né, na minha jornada de trabalho, tá? E posteriormente na tomada de decisão. É dessa forma. Então, através do software moderno, de CAD, o Revit, entre outros, vai possibilitar que você já tenha uma noção dos custos que você vai ter numa obra, tá? Então, modernas aplicações de renderização, chamada renderização, tá, pessoal? Vai permitir essa visualização simulada externa, dados internas de construção, os fluxos de pessoas, os objetos materiais ali inseridos, tá? Além da decoração, acabamento, que vai ser aí virtual, para quê? Para que o cliente ele possa escolher de forma aí um detalhe mais, né, vamos dizer assim, do seu desejo e como vai ficar a obra acabada. Então, vocês podem ver nessa imagem, a gente postou aqui um desenho renderizado. O que é isso? É um prédio, tá? Então, a gente tem aí a visão da fachada, tá? Em 3D. Então, se vocês observarem, pessoal, nós temos aí basicamente um desenho já simulado com todos os gastos, os custos que essa obra vai ter. E hoje, se não tiver, pessoal, o acompanhamento de um profissional, principalmente de arquitetura e engenharia, às vezes a pessoa que vai construir passa por apuro, tá? Hoje existe software que te dá o orçamento, o quanto você vai gastar. Então você já pode fazer o quê? Uma análise, né? Do que você vai gastar num percentual de uma obra, tá? Na primeira fase, segunda fase, terceira fase. Isso é importante, tá? Então a contabilidade, ela vem aí agregar, no caso da tomada de decisão, para quem vai estar construindo, tá? A tecnologia na gestão da obra e do cronograma, principal também, pessoal, cronograma, além do projeto bem detalhado, exige o tal do cronograma, tá? Então, na gestão do tempo, pessoal, uma verdadeira revolução que a gente fala, né, no uso aí dessa tecnologia. Então, as aplicações de gestão de obra, pessoal, vai permitir o quê? Que o administrador, o gestor, o contador, o engenheiro, né, o encarregado em si, tenha um controle minucioso das etapas, tá? Por que é bom o cronograma? Porque você pode estipular aí tempo, e tempo é dinheiro, pessoal, redução de custo, lembre-se disso, tá? É primordial esse conhecimento que você tem aí dentro do cronograma, tá? O que eu vou fazer? Em algumas regiões, às vezes, você acaba não atingindo ali o tempo em si do cronograma. Por quê? Porque se tem a questão das incertezas, principalmente dos tempos, né? Numa construção, exemplo, a base. Basicamente, pessoal, vocês acabam não tendo aí uma previsão de quando vai chover. Ah, você tem previsão lá do tempo e tal, mas realmente vai chover? Igual em Sinop. Final de semana, teria previsão que ia dar chuva. Não choveu, né? Choveu basicamente aí na terça-feira, deu uma pequena garoa, na quarta, né? Principalmente onde eu moro. Então, existe essa questão dos, né? A verdadeira revolução aí do tempo, né? Que você vai estipular para executar um determinado serviço, é o chamado cronograma. Então, é necessário que a gente tenha em si um conhecimento, tá? Então, pessoal, na gestão de obra, usando essas tecnologias que a gente fala, vai ter mais algumas outras, né? E que são modernas, que estão disponíveis no mercado, que a gente deve utilizar, vai favorecer a ordenação do fluxo de fornecimento, tanto de material e insumo. Pessoal, quando for construir, quando for fazer algo, é importante vocês usar a tecnologia, estão aí à disposição, tá? Ah, eu vou comprar? Não, você pode alugar. Hoje tem empresas que alugam, que vai melhorar o desempenho e basicamente vai ter aí uma maior rapidez na execução, tá? Além de permitir, questão também de dentro do cronograma, alocar o tipo e quantidade adequada da mão de obra para cada etapa, tá? Então, por isso que eu falo para vocês, se vocês têm conhecimento, se vocês estão aí basicamente tendo, né, essa oportunidade de fazer o curso para construção civil, a gente vai estar passando algumas dicas para você. Por quê? Porque quem não faz não tem esse conhecimento. E às vezes, se tem aí muita construtora imobiliária que precisa de um contador que tenha esses conhecimentos, tá? Por ser uma disciplina aí eletiva, né, que foi colocada à disposição de vocês, é importante vocês terem essa participação, tá?
Então, dentro dessa questão de cada etapa que a gente fala, tem-se a condição de fazer o uso mais efetivo da força de trabalho que a gente precisa, né, para executar dentro do espaço do canteiro, dos materiais, que aí a gente evita também a parte de perdas e desperdícios. Isso é importante a gente analisar dentro de um conjunto. Então, pessoal, dentro dessa tecnologia nós temos aí, né, a presença de vários equipamentos dentro de uma obra, tá? Então a gente vai mostrar alguns equipamentos para vocês que vai dar agilidade e vai ter redução de tempo, tá? Ou seja, redução de custo. Então, na execução, as modernas ferramentas trazem benefícios, né? A gente sabe, por quê? Porque vai evitar a questão dos erros também, né? Então, a gente tem custo quando a gente erra, né? Errou, tem que desmanchar, fazer de novo. Por quê? Porque não se utilizou uma ferramenta moderna. Então, como na maioria das vezes a gente fala, as falhas resultam em retrabalho. Isso é muito comum acontecer. Desperdício, refazer, aí tem a mão de obra, novo pagamento, tá? Então, a gente fala a questão de tratar de algo que garante a economia de recursos, tá? Um exemplo, né? Essa figura vocês podem ver, pessoal, um nivelador a laser, tá? Então, nós temos aí a questão também dos vibradores de concreto, tá? Temos os guinchos computadorizados, que vai auxiliar. Isso não precisa de uma grande quantidade de mão de obra para colocar uma peça, um exemplo pré-moldado no lugar, você pode utilizar um guincho, né? Porque aí você poderia utilizar, se não tivesse um guincho, várias pessoas, ou seja, né, mão de obra a mais para estar fazendo a execução de um serviço. Temos a questão desse guincho, né, computadorizado e com sensores para evitar acidentes. Temos também modernos equipamentos de segurança, que são confortáveis e seguros, tudo dentro da tecnologia que a gente fala da construção civil. Isso vem agregar, isso é muito importante, tá? Então, pessoal, não fique repetindo, não fique só nessa questão de lançamentos. Vou trabalhar no escritório, vou abrir uma empresa, fazer lançamento, escrita e fiscal, tá? É a mesma coisa da parte aí de escrita fiscal e contábil. É a mesma coisa você ficar só na área, né, comercial, tá? É muito mais fácil, né? Compra mercadoria, vou lá, faço apuração e tal, faço DRE, o balanço, fechou, ok. Um exemplo, parte rural. Existem muitas pessoas que se especializam na parte rural. Por quê? Porque às vezes precisa de um profissional para estar executando essas atividades, tá? E eu conheço ex-alunos, pessoal, que montou escritório só na parte rural. Só mexe com parte rural, produtor rural, fazendeiro, sitiante, chacareiro. E assim, de grande monta, né, esse conhecimento e basicamente grandes empresas vêm a ter trabalho, né, a passar trabalho para essa pessoa, basicamente porque ela é especialista dessa área. Então, por que eu não vou revolucionar, tá? Então, é importante a gente pensar dessa parte também, tá? Então, pessoal, essa abordagem que a gente fala, né, de uma forma geral de execução de obra, ela faz parte de uma mudança da cultura. Por quê? Em que buscar o que há de mais moderno não implica somente em custo, mas é investimento, aquilo que eu falo para vocês, né? Então, como eu falo para vocês, com excelente produtividade, né, oportunidades, vai melhorar a produtividade, como eu falo, então é possível a gente fazer o tempo, a inteligência, a eficiência trabalharem ao nosso favor, tá? Então, dessa forma, a tecnologia ela ajuda a evitar falhas e erros na obra, desde a concepção do projeto arquitetônico até a compra e utilização de materiais. O que a gente pode ver aqui, pessoal, nessa imagem, né, pode ser até uma montagem, mas isso aqui ocorre muito, tá? Então, a gente colocou aqui, ó, ao finalizar, não se teve aí a centralização correta, tá? O nivelamento, a correta posição. Aí, ó. E agora? O que faz? Complicado, né? Aqui vai ter custo. Então, se a gente observar nessa imagem, é o que ocorre muito hoje em obras. Então, basicamente, vai ter que provavelmente desmanchar uma parte, puxar essa parte aqui e construir como se fosse uma curva, né? Que coisa feia, né? Ficaria. Mas é o quê? É necessário para que não se comprometa o demais resto aqui da construção. Então é importante a gente analisar. Isso aqui é muito comum, tá, pessoal, acontecer. Não nesse caso aqui, porque esse aqui foi grotesco, foi até uma montagem, mas para vocês verem se a gente não utilizar hoje a tecnologia em grandes obras. Isso é importante. Mas só em grande? Não, pode ser pequena e média também, tá? Bom, então uma nova cultura na construção civil é o uso da tecnologia. Então a tecnologia ela vai possibilitar uma mudança de perspectiva de todo o setor ali que a gente fala de produção, produtivo. Então a gente passa para vocês que a gente está atualizado, quantas modernas práticas é essencial, pessoal, tá? Essas práticas, ferramentas, já que não é uma opção, é uma exigência. Se você não utilizar, você vai ter retrabalho.
tá? Então, o futuro agora, e não dá para ver essa evolução e ficar parado, tá? Então, já, como a gente sempre fala, né? Existe a tecnologia, vamos usar ao nosso favor. Então, tá aí, utilize como a questão do investimento, tá? Isso, pessoal, faz com que até os setores considerados tradicionais como a construção civil passe a adotar essas ferramentas. Por quê? Porque era muito comum a gente ver muita questão da mão de obra, tá? Hoje, se você for passar numa obra de médio e grande porte, vocês vão ver que existe muitas máquinas, tá? Muitos equipamentos. Então, a mão de obra foi reduzida. Basicamente, é claro que a gente tem que se adaptar a outra cultura, mas dentro desses elementos que a gente fala de uma nova cultura, a construção civil já tem com outros olhos, tá? Então, hoje, como a gente sempre fala, já é muito comum se deparar com obras que apresentam caráter inteligente e conectado. É claro que no Brasil, o Brasil, às vezes, ele ainda está atrasado, tá? Ele está tentando aí entrar nesse novo formato. Mas nos países desenvolvidos, a gente vê que existe uma nova cultura, tá? A utilização da tecnologia ao favor aí da empresa dos gestores, tá? Quais são os benefícios da tecnologia na construção civil? Tá? Então, a tecnologia na construção civil, pessoal, é aliada para quê? Para ter mais precisão, né? Em todas as etapas, desde a fundação até a cobertura, ou até a finalização, o acabamento que a gente fala. Então, todas as etapas de uma obra. Além disso, é claro, né? Adotar inovações e sistemas focados dentro desses processos, né? Ou projetos em si de obras, pode trazer benefícios em diferentes aspectos. Quais são eles? É os que a gente vai passar agora para vocês aqui, tá? Redução de custo. Sempre a gente vai falar custo, né? Até porque a disciplina é custo para construção civil. Será que vocês teriam conhecimento relacionado a isso, pessoal? Ou não? Tá? Eu acredito que alguns de vocês tenham conhecimento, né? Tem algum parente que é construtor, tem algum amigo, né? Mas redução de custo é essencial. Então, é um dos benefícios que a gente tem. Então, o uso da tecnologia ela é capaz de prever, né, prevenir risco, principalmente erros, até mesmo acidentes em andamentos de obra. Então, a gente vê, né, com os bons olhos. Então, o sistema que visa controlar as etapas e obter esses resultados que a gente fala esperado, mede o desempenho da equipe e o rendimento dos materiais dentro de uma execução de obra. Então, a gente pode ver aqui, ó, alguns equipamentos, eu sempre coloco, para vocês verem do que a gente está falando. Aqui nós temos um cortador de piso, tá? Para que serve isso? Pessoal, isso aqui, ó, essa ferramenta aqui, ela é utilizada muito para quando se faz um piso. Eu acredito que dentro de um barracão, algum lugar que é muito grande, vamos dizer assim, a execução, deve-se cortar o piso. Então, se vocês forem em alguma empresa que fez um barracão, o tal do piso polido, posteriormente, quando está secando ali o piso, ou quando dá uma enxugada, uma secada, eles fazem o corte, tá? Para que serve? Pessoal, justamente para ter ali um espaço para dilatação, chamado dilatação. Por quê? Porque a gente sabe que toda a estrutura, ela não é exatamente estática, parada, tá? Então, toda a estrutura, ela se deforma, tá? Um exemplo que eu vou falar para vocês é na casa de vocês aí. Pode ser que algum dia vocês vejam uma fissurinha, tá? No dia quente se tem aí uma fissurinha. O que é isso? É dilatando, né? É se deformando a parede. Quando fica frio à noite, aquela fissurinha some. Então, principalmente essa ferramenta, ela é utilizada no piso polido. Por quê? Porque você corta, faz um corte nele, tá? E depois você coloca espécie aí de um produto, como se fosse um elemento que, quando seca, se torna borracha. E aí, quando se for deformar essas placas, ela não racha, ela não passa essa questão da fissura uma para outra. Isso é muito comum quando você não faz esse corte no piso, tá? Então, quando você vê alguém cortando o piso, não é que é raro, é justamente para deixar ali, né, um espaço para dilatação. Então, é quando comprime, né, a gente tem ali a compressão e expansão, compressão e expansão. E isso utiliza basicamente para fazer esses cortes no piso. Imagina, né, se você fosse fazer o corte com aquelas maquininhas Makita, ia demorar muito, ia ser mais tempo. E se fosse uma diária, tá? Então, aumentaria o custo aí com a mão de obra, principalmente. E isso você pode locar. Esse aqui é o chamado de sapo, é o compactador manual. Para que serve? Lembra naquelas construções que você vai fazer o aterramento para colocar lá o contrapiso, né? Que você vai colocar o concreto e vai requadrar depois para pôr o piso em cima. Isso aqui, pessoal, nada mais é para fazer, né?
a parte ali daquele, vamos dizer, a gente tem o socador, né? Ah, vou socar aqui o piso, né? Ou vou compactar, o mais correto. A gente fala socar, né? Esse aqui, pessoal, é para compactar o solo, tá? Por quê? Porque se você não compactar um solo que está lá um pouco mole, depois que você faz o piso, ele afunda. Então, esse aqui é o chamado sapo. Então, por isso que algumas regiões aí vocês vão ver, ou algumas obras, o pessoal utilizando, principalmente obras de asfalto, né? Se faz lá um corte, uma abertura, e depois tem o pessoal lá, principalmente dois, né? Segurando, é o sapo, chamado sapo, conhecido como sapo, né? Compactador. Então, basicamente, você vai ter uma ferramenta aí essencial, tá? Esse aqui, pessoal, basicamente é um rompedor. O que é um rompedor? Pessoal, nada mais é do que você, vamos dizer assim, você tem um pedaço lá de concreto que você quer desmanchar ele. Você ir lá com a marreta, né? E a traiadeira, chamada traiadeira, um equipamento, né, pequeno que você coloca e bate em cima para quebrar. Isso aqui é para grandes obras. Se você tem que desmanchar um concreto, principalmente, né, que é o mais duro, você utiliza ele. É o chamado rompedor. Tá? Ele é muito mais rápido e eficiente, diminui a questão do custo de execução. Isso aqui, pessoal, é chamado a gaiola, né? A gente fala da gaiola principalmente para vocês trabalharem em altura, tá? Então, se tem aí, isso aqui é utilizado também muito para prédio, né? Para quem está fazendo prédio, vocês vão ver uma certa altura o pessoal trabalhando aqui dentro, principalmente para o reboco. Então, aqui na parte de trás tem uma grade de segurança e aqui na frente o trabalhador, o colaborador, ele pode estar trabalhando sossegado com segurança, trabalho em altura, tá? Então, é uma forma de você reduzir também a questão dos custos com acidentes de trabalho. Tudo isso você tem que pensar. Então, a gente fala dos benefícios da tecnologia dentro aí da construção civil, tá? Bom, com isso, pessoal, a gente tem uma previsibilidade do caixa necessário para acompanhamento desses custos, né? Então, dessa forma que a gente está falando aqui, pessoal, é possível verificar os gastos com material, mão de obra, equipamentos, despesas que não ocorram, surpresas, né? Para que não ocorra aí surpresas indesejadas, que é o que a gente espera, ao final dentro da execução de um projeto. Então, também é um jeito de evitar o quê? Imprevisto, que via de regra vai elevar o valor total da obra. Então, a gente tem aqui os andaimes móveis, tá? Esse aqui, pessoal, ó, é mais para prédio, então são com cordoalhas, cabos de aço principalmente, tá? Vamos dizer assim, uma altura maior. Esse aqui já é uma altura, né, até uma certa altura. Então, que utiliza, posso utilizar aquele em baixa altura? Dependendo, pode, tá? Então, basicamente, aqui nós temos o andaime móvel. Esse aqui é o mais comum, você pode locar ele para fazer algum tipo de execução de serviço. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa ela acaba utilizando tábuas, né? Fazendo aqueles cavaletes. Pessoal, a gente tem que ter segurança também, tá? Pensar nessa questão da redução também do acidente de trabalho. Temos a bitoneira, acredito que vocês já ouviram também a falar, né? Para que serve? Fazer concreto e argamassa. Imagina, sei lá, com a enxadinha fazendo argamassa, né? A massa em si, que é mais conhecido, e o concreto. Rapidez, né, pessoal? Aqui, ó, rapidez. Furadeira, acredito que vocês já viram. A maquita, que eu falei para vocês lá no início, né? Sobre cortar piso. Ah, posso cortar com a maquita? Dá muito mais trabalho, mas posso cortar, tá? Aqui posso cortar cerâmica, piso, entre outros. Compressor de ar, tá? A questão aqui novamente do sapo, né? O compactador. Isso aqui, pessoal, utilização para pintura, né? Hoje você não pinta mais, às vezes, com o pincel. Então, você tem um rolo compressor que, basicamente, a gente utiliza aí dentro dessa parte aí da construção civil em si. Não só para pintura, mas para os demais, tá? Limpeza ar, tal, né? Isso vamos dizer assim, primordial para que você tenha na redução do custo, tá? Aumento na produtividade também, tá, pessoal? Então, aqui a gente falou um pouquinho sobre a redução dos custos. Nesse caso aí, nós temos vários equipamentos, eu coloquei alguns para vocês verem, tá? Aumento de produtividade. Então, existem etapas em uma obra que demanda o quê? Muito tempo se forem feitas de forma manual, tá? Então, com o uso de ferramentas adequadas, a gente pode reduzir esse período de conclusão. É melhor para nós, é melhor para a empresa, tá? Então, na prática, é algo que permite aumentar a produtividade dos colaboradores. Então, nós temos aqui uma treina a laser, tá? Para que serve isso aqui, pessoal? Basicamente, antigamente nós utilizávamos, até hoje, né? Não é todo mundo que utiliza isso aqui, não, tá? Grandes empresas, empresas aí que já pensam da tecnologia ao favor dela, tá? E também condição.
tá? A questão do preço não é tão barato assim. Mas hoje a gente utiliza essa trena, né? Para medir, tá? Às vezes a gente quer fazer uma medição aí, uma certa distância, precisa pelo menos 2 pessoas. Ah, tem aqui o engate, né? Para você engatar lá e você sozinho. Às vezes se torna difícil, beleza. Dá para fazer? Dá. Essa aqui é com maior rapidez, tá? Você coloca basicamente uma espécie de uma madeira ou algo assim que esse laser bata, né, e reflita, e basicamente você tem a medida certa. Então aqui, ó, é bem comum utilizar, né, algum equipamento ou algum material que você possa tirar a medida sozinho, tá? Essa aqui você também pode, né, mas é um pouquinho mais complicado, tá? Vai do mesmo jeito? Vai, mas essa aqui também a questão da metragem é muito maior, tá? Então é importante a gente pensar nessa questão do aumento da produtividade. Então, pessoal, como eu falei para vocês, está aqui, ó, manual, fazer o concreto, né, o argamassa, né, utilizando aí a enxadinha ou a bitoneira, tá? Imagine, né, você abreviar um processo de apropriação de custo de 1h30, né, de 1 hora para 30 minutos, ou 1h30 para 30, que seja, né, por exemplo. Pode parecer poucos minutos, pessoal, mas no andamento de um projeto, se você fazer o somatório, ele faz toda a diferença, tá? Então vai dar oportunidade para você acompanhar o cumprimento do prazo e resolver aqueles problemas caso ocorra algum imprevisto. Então a gente tem que ter agilidade, tá? De uma forma geral, a gente tem que ter agilidade, não é de qualquer jeito que a gente também deve fazer, tá, pessoal? Isso é muito importante. Vocês que estão aí na parte contábil, o dia que vocês estiverem na gestão, administração, cuidar muito a questão da empreita. Por quê? O que é empreita? A gente já falou, né? Tá na nossa aula. Empreita, pessoal, nada mais é do que a execução de um serviço por parte aí do colaborador, né, que você contrata, e ele vai cumprir lá as suas funções conforme o horário dele. Então, você vai pagar conforme ele conclui. Mas é importante vocês analisarem essa questão também da empreita, tá? Então, se tiver empreita, cuidem. Por quê? Porque você não vai estar lá cobrando o horário do cara de trabalho. Você quer que ele executa. Executou, você vai pagar ele. Empreita tem muito isso. A pessoa fazer, né, de qualquer maneira e com rapidez, porque tem que ser com eficiência, né, pessoal? Tem que fazer o trabalho rápido, eu sempre falo, com qualidade e um preço bom. Mas, às vezes, a pessoa, né, acaba aí cobrando um preço menor, mas faz de qualquer jeito. Aí você tem prejuízo para fazer o retrabalho, tá? Aumento na segurança, pessoal. Então, os benefícios da tecnologia. Também ela é aliada aos temas que a gente fala mais importantes, tá? Principalmente aí no setor de segurança do canteiro de obras. Isso é essencial, não só porque a gente não quer que o colaborador se acidenta, mas por normas, né, do Ministério do Trabalho, ele exige que se tenha isso. Então, isso vem agregar a questão da segurança, redução de custo com acidente de trabalho. Então, isso vai dar por meio dos itens adequados e com as inovações. Aí nós temos os EPIs e EPCs. O que são os EPIs, pessoal? Equipamentos de proteção individual. Então, seria a questão da máscara, proteção aqui auditiva, luvas, isso são EPIs. Então, cada indivíduo tem o seu EPIs. EPCs é quando é em conjunto, quando mais de um pode utilizar um tipo de equipamento, tá? Isso é muito importante, tá, pessoal? Bom, qualquer dúvida, vocês podem estar nos perguntando, tá? Então, pessoal, dentro dessa questão aí que a gente está falando, tá, do aumento da segurança, nós temos aí dos itens que é obrigatório, como eu falei, pelo Ministério do Trabalho, tá? Então, vai permitir o monitoramento de algumas atividades para diminuir os riscos de acidente que se tem muito, tá? E isso é essencial. Para quê? Para prevenir as perdas. Hoje a gente tem aí muitos processos contra a empresa. Por quê? Porque a pessoa ficou inabilitada para alguma função e culpou a empresa por não dar um EPI, né? Não aumentar a segurança para a execução, e isso aumenta e muito o custo, tá? E nada mais do que a proteção à vida, é essencial, tá, pessoal? A gente quer ter lucro? Quer, mas nunca no prejuízo de alguém, tá? Em cima do prejuízo de alguém. Também fortalecimento do registro de informações, tá? Então a comunicação ela é uma etapa essencial em qualquer obra de sucesso, e isso é de prática, a gente pode observar. Então a tecnologia aí na construção civil, ela vai ajudar nisso, porque vai favorecer a parte do registro de informações. É necessário ter, tá? Então muitos dados são coletados e armazenados de forma automática, que vai garantir aquela confiança principalmente do repasses, né, aos gestores e toda ali a sua equipe. Então a gente tem que ter ferramenta, principalmente para os registros de informações.
Outro ponto importante, pessoal, que a gente fala, é o que fica mais fácil compartilhar esse conhecimento, né? O que vai levar a uma democratização de informações. Então, os setores, de uma forma geral, eles vão se conectar melhor, que vai favorecer a obtenção do desempenho. Existe o papel? Existe, mas hoje nós temos ferramentas aí tecnológicas que vai ajudar no fortalecimento desses registros de informações, tá? Quais são as inovações presentes na construção civil? Nessa imagem aí, vocês podem ver a imagem de um drone, tá? Então, o drone, ele veio revolucionar, tá? Então, o uso de drones, ele pode proporcionar diferentes utilidades ali no canteiro de obras, tá? A mais importante é a facilidade e eficiência do quê? Das inspeções, verificações do andamento do projeto e de todos os processos. Como que a gente pode detalhar isso? Pessoal, um exemplo, né? Uma pessoa de um setor, ele pode utilizar o drone para ver se os trabalhadores, principalmente para quem trabalha em diária, se estão trabalhando corretamente, tá? Então, é necessário a gente utilizar a tecnologia ao nosso favor, tá? Então, o drone é isso. Vocês podem ver, isso aqui é real, tá? Então, tem aqui um colaborador utilizando o drone para ver as etapas. Então, ele vê na parte posterior, inferior, verifica os trabalhadores, tá? Verifica se existe algum problema, um exemplo, no guindaste também, que isso vai comprometer a segurança. Então, tudo isso, né, veio agregar a trazer eficiência e eficácia na construção civil, tá? Então, essas etapas, pessoal, eles podem sofrer aí, podem ser frequentes, como a gente pode dizer, o uso desse equipamento vai tornar mais rápidas e completas, já que em pouco tempo que a gente fala, né, é possível ali percorrer o perímetro de toda a obra, como vocês podem ver nessa imagem aqui, ó, tá? Então, eu posso ver os trabalhadores, tem um trabalhador lá que tá brincando, né, ou tá brigando, ou não está fazendo nada, você pode visualizar e basicamente ter aí as informações na palma da mão, tá? Então, essa prática ela vai auxiliar nas correções que a gente fala de erros a tempo, que vai evitar aí prejuízos maiores, tá? E isso já existe, tá, pessoal? Então, se a gente for ver aqui, às vezes vocês não chegaram a ver, né, no cotidiano aí, mas isso aqui são algumas imagens que a gente traz do que ocorre já nas grandes empresas. Então, pense nisso, tá? Por quê? O diferencial que vocês estão fazendo nessa disciplina, pessoal, é basicamente custo para construção civil. Então, quando vocês forem entregar um currículo numa imobiliária construtora, vai aparecer já essa disciplina. Então, vocês já vão ter conhecimento, vai ter uma oportunidade a mais de ser selecionado aí para participar, né? E integrar parte da equipe de colaboradores. Isso é muito importante, ter esse conhecimento, tá? Pessoal, sensores também é uma inovação presente, tá? Então, quando a gente fala no quesito de segurança, os sensores vestíveis já são usados como componentes de uniforme dos trabalhadores, tá? Por exemplo, já existe capacete com sensores que avisam qualquer tipo de impacto, tá? Então, existem alguns outros equipamentos que vai visar a saúde do funcionário por meio de relógios com controle de temperatura, né? Evitando a exaustão e o cansaço térmico, por exemplo. Isso é tecnologia utilizada para, né, basicamente aí, a construção civil como inovação. E é necessário a gente ter esse conhecimento, tá? Temos a questão dos softwares de gestão integrada também, que a gente vai passar alguns para vocês, tá? A gestão financeira, a gente sabe que é uma atividade essencial para qualquer tipo de obra, porque é ali onde que está entrando dinheiro, tá? E a gente tem que saber administrar o nosso dinheiro, ou o dinheiro da empresa, como queira, tá? Então, não importa o porte, tá, pessoal? Então, software de gestão online são uma importante ferramenta, né, de tecnologia na construção civil. Então, vai estar ali integrado, onde estão integrado tudo, a questão do orçamento da obra, apropriação de custos por etapas e assim por diante. Assim, a gente pode o quê? Monitorar facilmente a saúde financeira da obra e ter um controle de movimentações geral, tá? Isso é essencial. Aqui, pessoal, nós temos um sistema. Então, esse sistema, basicamente, ele vem integrado. Esse é um sistema, basicamente, para obra, tá? Como vocês podem ver. Então, nós temos a parte de habilidade, que aí entra a questão da análise econômico-financeira, que é aquele sistema de análise que vocês já alguns eu acredito que já fizeram a disciplina, né? Análise das demonstrações contábeis. Então, nós temos aí a parte comercial, tá? Entra faturamento, incorporação, aí tem a questão do conjunto com o financeiro, fluxo de caixa, receber, cobrança, boleto, engenharia, tá? Temos suprimentos, tá, pessoal? Cotações, frotas, equipamentos, recursos humanos, contábil fiscal,
o business inteligente com as informações de metas. Aqui a gente fala muito a questão do sistema de informação contábil, tá? O business inteligência, a qualidade, tá? E aí nós temos em conjunto também o cadastro de diversos empresas, empreendimentos, documentos, fornecedores, tá? Todo tipo de obra. Então esse é um sistema que a gente tem aí basicamente para construtora imobiliária, tá? Temos aí o Cienge, pessoal. O que é o Cienge? O Cienge é um software de gestão integrada. Ele é muito bom, tá? É um software da ERP, né, de ERP, mais conhecido entre as empresas da construção civil. Eu não tenho ele para passar para vocês, pessoal, mas posteriormente a gente pode passar alguns outros exemplos, tá? A ferramenta ela vai permitir, essa ferramenta importante, ela permite integrar e gerenciar todas as áreas da empresa, como eu passei anteriormente para vocês, tá? Que vai acompanhar os passos necessários para a construção dos projetos, desde orçamentos, pedidos materiais, até a questão da medição e recursos humanos, tá? Ou seja, a contratação é o chamado Cienge, tá? Temos o mega empresarial, pessoal. Então, nada mais é do que um software também, gerenciamento aí para a empresa de construção, do agronegócio, combustível e manufatura. Então, eles não só parte para a construção civil, ele parte para o agronegócios, combustíveis e manufatura, tá? Então, tem as suas funcionalidades gerais, que promete atender a demandas aí desses diversos segmentos, tá, pessoal? Seja na construção civil pesada e incorporação, urbanismo também, a parte de imobiliário. É importante a gente saber desse software, tá, pessoal? Claramente, quem sabe vocês trabalham numa empresa pode estar indicando um tipo de sistema. Tem o Versato, pessoal. O que é o Versato? O Versato, pessoal, é um sistema focado no gerenciamento de obras, tá? Então, um software adequado, tá? Que vai ter aí desde o controle financeiro, de contratos, suprimentos, da contabilidade, emissão de notas fiscais e também módulos específicos para incorporação imobiliária, tá? Vai oferecer também aqueles tipos de serviços de hospedagem em nuvem, né? O ConstruCloud, que fala consultoria e serviços de TI, tá? Para quê? Para que a construtora ela se preocupe apenas com a gestão prática dos projetos, obras e clientes. Então, vai ter um sistema, um software adequado para isso. É o chamado Versato, tá? Temos o GlobalTech, tá? O que é o GlobalTech, pessoal? Responsável pela criação do software WOW, que seria o quê? Com foco, aqui que a gente fala sempre as necessidades de gerência, seja uma construtora, incorporadora, imobiliária, shopping center, entre outros. Então, o GlobalTech, ele tem aí por exemplo, para shopping, né, a ferramenta que vai possuir ali as funcionalidades para controle de inadimplência, renegociação de contratos, emissão de boletos. Então, vai ter, de uma forma geral, o controle de despesas e receitas também. Para as incorporadoras e construtoras, pessoal, o módulo ele inclui gestão de obras e compras, tá? Então, vai ter gestão de vendas, ativos, comissões, loteamento, relacionamento com o cliente, entre outros. Então, é importante a gente ter aí em mente a utilidade. Como eu falei para vocês, são softwares aí que você tem que comprar, tá? Eles não são gratuitos. Existem alguns modelos gratuitos para vocês verificarem, tá? Tipo assim, um molde de execução, como que funciona, mas o correto é ter a compra, tá? Por quê? Porque às vezes a gente se preocupa, né, principalmente uma empresa pequena, querer um software gratuito, tá? Então, o gratuito ele não vai trazer aí um detalhe melhor, um grande detalhe, né, um melhor detalhamento aí para a gente. Então, é importante a gente ter aí já um sistema Pro que vai trazer aí toda a assistência técnica também. Temos o Uno RP, pessoal. Então, foi criado aí para diversos segmentos da indústria e construção civil e conta com um diferencial, ele é totalmente online, tá? Esses outros, ele é online, né? Tem algumas partes online, outras não, tá? Mas esse Uno RP, ele é totalmente online, tá? Então, como não ser necessário instalar nenhum software, é possível executar e acessar todas as informações a partir de qualquer lugar do mundo, ou seja, remotamente, tá? Seja pelo tablet, celular, computador. Então, o Uno ERP, ele traz aí toda essa vantagem, tá? Então, isso aqui é, como a gente sempre fala, é uma grande vantagem para aquelas empresas que têm funcionário que viajam direto, tá? Então, o software, ele conta com 6 módulos integrados. Então, tem loja virtual, financeiro, produção, CRM e vendas, além de compras, estoques e serviços, tá? Então, é ideal, tá, pessoal, para pequenas e médias empresas, ainda com a geração de relatórios personalizados. Então, isso é importante vocês terem conhecimento sobre esse software para construção civil, tá? Bom, análise dos resultados na construção civil. Então, até agora, pessoal, a gente viu um pouquinho dos benefícios da tecnologia
Isso é importante passar para vocês. Por quê? Porque a gente quer redução de custo, tá? Repetindo, lançamento a gente sabe fazer. Lançamento a gente sabe fazer. O que a gente traz aqui para vocês é as novas formas de se trabalhar na construção civil. Para quê? Reduzir custo. É isso que a gente pensa e é o que a gente tem que ter em mente, tá? Dentro da questão agora, pessoal, a gente fala da análise dos resultados na construção civil. Então, o Tirone, ele fala que o desenvolvimento de indicadores de resultados e de desempenho apropriados e alinhados tem os objetivos principal aí como uma das tarefas da empresa, objetivo e de tarefa muito difícil. Por quê? Se você não tiver um sistema adequado, tá? Ou seja, com qualidade. Então, é possivelmente, né, a tarefa mais importante de garantir o crescimento da empresa. Como? Redução desses custos que vêm, que a gente não espera, tá? Então, é necessário a gente ter o conhecimento em si, como a gente já falou das ferramentas, tá? Principalmente a tecnologia. Aqui, pessoal, a gente tem alguns exemplos dos indicadores, tá? E fórmulas de cálculo. Um exemplo, desvio de custo da obra, tá? Como que eu calculo em si, para me fazer uma análise? Custo real menos o custo orçado dividido pelo custo orçado vezes 100. Posteriormente, nós vamos ter exercícios, tá, pessoal? Para vocês terem ideia de como que funciona isso. Então, a gente vai passar também dentro da nossa disciplina. Tem o desvio de prazo da obra, que é o prazo real menos o prazo previsto, dividido pelo prazo previsto, vezes 100, tá? Aí se dá um percentual. Nós temos o percentual de planos concluídos, índice de boas práticas de canteiro de obras, taxa de frequência de acidentes, índice de satisfação do cliente, que é muito importante a gente ter isso aqui, satisfação do índice do cliente contratante, velocidade de vendas e índice de contratação. Então, só para vocês terem ideia, tudo está aqui a questão das fórmulas, tá, pessoal? Alguns a gente vai fazer aqui, outros não, mas só para vocês terem ideia que a gente pode fazer uma análise geral da construção civil com esses indicadores. Ainda nós temos aqui a avaliação de fornecedores, né, de serviços, materiais, projetos, tá? Temos a questão do número de não conformidades em auditorias, tá? Satisfação do cliente interno nas obras, interno da sede, treinamento, percentual de funcionários treinados. Então, tudo isso você tem na palma da sua mão, ou seja, você calculando e o uso da tecnologia, ok? Bom, pessoal, dentro dessas questões que a gente fala de análise dos resultados, tá? A mensuração de resultados na construção civil ela é feita por meio da análise do KPIs, tá? Que nada é o Key Performance Indicator, tá? Que seriam indicadores-chave de desempenho na construção civil. É necessário ter. Para que isso? Para você ter aí uma melhor, vamos dizer assim, um melhor tratamento, né? Na questão dos seus custos, principalmente na execução de obras. Isso aqui é mais ligado à questão do colaborador. Esse colaborador, ele está produzindo, então a gente pode fazer uma análise dentro desses indicadores chaves, tá? Então, pessoal, dentro da escolha dessas análises, vai depender do que se pretende avaliar. Então, o que você quer avaliar, tá? Por isso, não vai existir um conjunto de QPIs que se aplique em todos os projetos. Então, cada projeto tem um especificado, tá? Então, cada gestor ele vai identificar as análises que devem ser realizadas de acordo com aquelas prioridades. Então, é necessário a gente ter, né, já em mente o que a gente quer avaliar, tá? Isso é necessário, pessoal, é o objetivo que a gente quer alcançar, tá? O importante, pessoal, é que essas análises de resultados, elas sejam padronizadas. Para quê? Para facilitar o controle aí dos procedimentos de análise, tá? Então, a gente parte de alguns critérios. Quais são os critérios? Indicador, tá? Que eu passei para vocês, só voltando aqui, ó, esses indicadores. Qual que é o indicador que eu quero ter um resultado? Então, basicamente, eu tenho que escolher, tá? Objetivo da análise, como eu falei para vocês, procedimentos para coleta de dados, fórmula padrão do cálculo, periodicidade, ou seja, o período, né? Periodicidade, responsáveis pela análise, que basicamente vão ser definidas essas informações pelos KPIs, tá? Então, vai ser inserido no processo, vai auxiliar aí a tomada de decisão, tá? Por parte do gestor ou administrador, quem sabe o contador também, tá? Então, é necessário eu seguir alguns critérios para que eu tenha um controle adequado, tá? Quais são os principais KPIs da construção civil, pessoal? Entre os números, né, que a gente vê aí hoje em dia a dia, né, no dia a dia,
a gente tem alguns que se destacam, que a gente vai passar para vocês. Então, a gente tem aí na sequência 5 métodos de análise de resultados essenciais usados para melhorar a questão da gestão de obras, tá? Então, é o que é necessário, que a gente precisa, né, que o aluno ele tenha conhecimento, é disso. Qual que é a ferramenta que eu vou utilizar posteriormente? Vou trabalhar numa empresa, né? Qual que é a ferramenta mais adequada? É essencial e necessário a gente ter esse conhecimento, tá, pessoal? Por quê? Porque a gente vai fazer o diferencial lá fora. Então, essa disciplina traz alguns conceitos de aplicação aí nas empresas, tá? Temos aí o percentual de planos concluídos, pessoal, chamado PPC. Isso é muito utilizado na construção civil, então é um dos principais indicadores, tá? De desempenho. É o chamado percentual de planos concluídos. Então, essa métrica que a gente fala, ele valia o quê? O cumprimento das metas de curto prazo, tá? Vai servir não só para monitorar a execução do projeto, né? A etapa que a gente fala, mas também para ajustar algumas expectativas. Então, o cálculo do PPC, pessoal, depende de um bom planejamento das atividades. Para quê? Que precisam ser executadas, né? Eu tenho uma empresa, tenho uma obra, vou executar, então eu tenho que ter o bom planejamento. Então, todas elas devem estar organizadas em etapas e frentes de trabalho que a gente coloca, com previsão de execução diárias. Então, dessa forma, é possível verificar tanto semanal, quinzenal, tá? E se os planos estão sendo concluídos conforme o previsto. Então, a gente tem um percentual de plano concluído, acompanhamento dentro do cronograma, tá? Existe o cálculo. Como que eu faço esse cálculo? Então, esse acompanhamento é feito pelo um cálculo padrão. Então, nós temos aqui, como eu falei para vocês, PPC é igual a atividades realizadas dividido pelas atividades programadas vezes 100. Então, por exemplo, uma semana que estão previstas 50 atividades, das quais 35 foram realizadas, teria um PPC de 70%, conforme o cálculo que a gente colocou aqui para vocês. Ó, 35 dividido por 50 vezes 100, que dá um valor de 70%. Isso quer dizer o quê? É o acompanhamento, né, dos planos concluídos, do que eu estipulei dentro do meu cronograma. Qual foram, né, o percentual que já teve a conclusão? Tá dentro da expectativa? Então, em geral, pessoal, espera que se o PPC alcance um resultado de no mínimo 80%. Dessa resposta, né, do valor de 75% aqui, ó, do 70%, de 35 dividido por 50, dentro do PPC é esperado um resultado de 80%, tá? Então, quanto mais próximo 100%, mais alinhado o PPC vai estar alinhado aí, né? Vai estar alinhado o PPC dentro do planejamento. Então, esses percentuais, eles podem sofrer variações no decorrer da obra, que é primordial que as causas que prejudicariam o desempenho sejam verificadas, registradas, analisadas e resolvidos que a gente coloca, tá? Então, pessoal, esse é um exemplo que a gente passa para vocês de planos, né, um percentual de planos concluídos, o chamado PPC utilizados aí na construção civil, chamados KPIs, tá? Temos as taxas de perdas, pessoal. Então, no decorrer aí da execução da obra, a gente sabe que existe perdas, existe algumas situações, tá? Então, o desperdício de materiais, o retrabalho e horas improdutivas é o que a gente fala sobre a questão das perdas. Então, cada administrador, ele deve identificar esses parâmetros mais relevantes para controlar e minimizar esses potenciais prejuízos dentro de uma obra. Então, pessoal, independentemente da métrica a ser acompanhada, deve-se aplicar o cálculo padrão para quê? Para monitorar esse índice de perda, tá? Então, nós temos também um exemplo, né? Temos uma fórmula, então, proposta aí por Roberto de Souza, tá? No livro ele coloca lá, Sistema de Gestão da Qualidade para as Empresas Construtoras. Taxa de perdas é igual a situação real menos situação de referência dividido pela situação de referência vezes 100. Então, o resultado da taxa de perdas, pessoal, será dado um valor percentual. Então, para um administrador, um gestor, aí que está na obra, que deseja descobrir qual que é a taxa de perdas decorrente desse trabalho, utiliza essa fórmula. Então, o cálculo precisa o quê? Considerar o tempo total do trabalho e o tempo dedicado à questão do retrabalho, tá? Isso é muito importante. Pessoal, só um minuto. Bom, pessoal, então aqui dentro que a gente fala é as taxas de perda, tá?
Então, nesse caso, a situação real será o resultado das obras trabalhadas menos as horas de retrabalho, tá? Então, se no mês o total de horas trabalhadas for 500 horas, e dessas 50 horas forem dedicadas ao retrabalho, nós temos aí o desempenho, né, conforme taxas de perda igual à situação real, menos situação de referências, dividida a situação de referência, vezes 100. Que valor daria isso? Né? Menos 10%. Tá? Representaria o quê? Né? 10% de perdas. Tá? Então, o valor é dado em resultado negativo, que indica perda. O quanto eu perdi? 10%. E esse 10% existe um custo, tá, pessoal? Então, o sinal positivo, quando aplicado à fórmula padrão, revela um ganho. Então, toda vez que aparecer aí, se aparecer zero, não existe perda, né? E nem existe ganho. Se eu colocar dentro aí desse exemplo que a gente colocou, der negativo, menos 1, eu tive 1% de perda. E se for 1% positivo, eu tive 1% de ganho, tá? Então, a gente pode fazer essa análise geral. Temos também o desvio de custo, tá, pessoal? Então, nós temos o desvio de custo, essa é a fórmula, igual custo real menos custo orçado, dividido pelo custo orçado vezes 100. Então, por meio desse cálculo, é fácil identificar o quê? Qual foi o percentual excedido do valor inicialmente, tá? Orçado. Imagine que uma obra tenha o orçamento calculado em 25 mil, tá? Pessoal, vocês estão ouvindo uma maquita, né? O pessoal estão mexendo no piso aqui, eu acho que meu vizinho aqui tá, pelo menos eu tô ouvindo bem alto, tá? Peço desculpa a vocês, é porque tá fechado já a janela e nesse momento ele tá trabalhando ali, não tem como parar, tá? Então a gente pede desculpa para vocês e daqui a pouquinho ele para, se Deus quiser, né? Então, pessoal, nós temos aí a questão do desvio de custo, o percentual excedido, tá? Então, imagine que uma obra tem um orçamento em 25 mil. Temos aí o cálculo. Então, esse indicador, ele pode ser verificado por período, tá? Então, a gente considera aí que o custo tenha chegado a 27 mil. Então, nós temos o resultado de 27 mil menos 25 dividido por 25 vezes 100. Desvio de custo de 8%, tá? Graças a Deus parou a maqueta ali, né? Ou seja, o orçamento ficou 8% acima do previsto, tá? Então, esses 2 mil a mais, por quê? Porque eu tinha 25 mil, foi para 27. Esses 2 mil a mais custou 8%. Então, é um desvio de custo. É o que eu vou que ter a mais. Então, é necessário a gente fazer também essa análise, tá? Do desvio de custo. Desvio de prazo, pessoal. Seguindo a mesma lógica, tá? Então, a gente consegue aí calcular os desvios de prazo utilizando aí o seguinte indicador. Prazo planejado, menos prazo real, dividido pelo prazo total planejado, vezes 100. Então, um projeto planejado, ele parece ser construído ou concluído em 90 dias, mas que tenha sido entregue em 104 dias, eu posso achar o desvio de prazo, tá? Qual que é o desvio de prazo? 15,55%, tá? Tá aqui o cálculo, ó, 90 menos 104, dividido por 90 vezes 100. Então, o desvio de prazo ficou aqui negativo. Por quê? Porque o desvio de prazo é uma perda, né? 15,55%. Então, foi acima do prazo. Então, eu tinha um custo a mais, com mão de obra, né? Às vezes não material, mas se for retrabalho, eu tive aí que colocar um pouco mais de materiais, tá? Pessoal, temos as taxas de acidente, né? Taxa de acidente de trabalho. Então, o percentual de acidente é outro indicador fundamental que a gente deve ter, tá? Com as medidas, principalmente de segurança. Então, ele pode revelar, por exemplo, que o uso de equipamentos de proteção individual, os EPIs que a gente falou, não está sendo observado com rigor, tá? Então, o indicador ele pode ser acompanhado por meio dessa fórmula. Taxa de acidente igual ao número de acidentes dividido pelo total de colaboradores ativos vezes 100. Como que fica, tá? Um exemplo. Projeto com uma equipe de 100 pessoas, 120 pessoas, sendo que destas 18 sofreram acidentes, teria uma taxa de 15% de acidente de trabalho. Então, a fórmula aqui, ó, 18 dividido por 120 vezes 100, taxa de acidente de 15%. O que isso representa? Tá? Representa o colaborador fora do mercado, né, ou fora da obra, não do mercado de trabalho, mas fora da obra, do serviço. Tá? Isso acarreta o quê? Perda de tempo. Tá? Que sentido, pessoal? Questão da pessoa ter que arrumar outra pessoa ou esperar o trabalhador se recuperar, que é o mais comum contratar outra, né? Então, existe o aumento do custo. Então, querendo ou não, a empresa teve uma perda,
né? Infelizmente, acidente a gente não quer que aconteça, mas aconteça se a empresa não tiver uma responsabilidade, se tiver vamos dizer assim, um conjunto de normas que o funcionário ele deve usar equipamento, tá, de proteção individual, para ele amenizar a questão da saúde dele também, que isso é primordial a gente pensar nisso, e que vai refletir na questão do custo para a empresa, tá? Então, o acompanhamento, a gente fala sistemático dessas informações, vai facilitar a gestão dos projetos, tá? Para quê? Para ter bons resultados. Então, como também potencial para melhorar o desempenho na construção civil, tá? Quando é associado, que a gente fala, um planejamento coerente e os planos de ações efetivos que se deve ter dentro de uma construção civil, ok? Beleza? Pessoal, até aqui a gente falou um pouquinho de análise dos resultados, é os mais comuns que se utilizam, tá? Agora a gente finaliza a nossa aula falando sobre os indicadores financeiros, que aí a gente fala dos indicadores financeiros caixa, tá? Então, para uma boa análise da empresa é necessário um bom indicador financeiro, tá? Que vão ser apurados pelo regime de caixa, permitindo assim a qualidade de todas as entradas e saídas de dinheiro, tá? Então, nós temos a elaboração do fluxo de caixa de uma forma determinada para conseguir acompanhar essas entradas e saídas, ou seja, monitorar de maneira, né, uma maneira melhor e visualizar as situações de curto, médio e longo prazo, tá? Temos o resultado bruto, margem, tá, pessoal? Esse resultado bruto ele pode ser definido pelo cálculo do seu faturamento, menos os custos variáveis. Então, dessa maneira, a gente consegue compreender o quanto entrou no caixa após o pagamento de impostos e fornecedores, entre outros gastos, tá? Então, existe uma importância como um dos principais indicadores pelo fato de que ele aponta o que? A sua margem bruta, aquilo que efetivamente será da empresa após todos os encargos. Então, a gente tem basicamente um controle aí dos custos gerais, tá? Temos o resultado operacional, que é a margem operacional, então um indicador financeiro que permite às empresas observar se a atividade econômica irá render ou não, tá? Isso por quê? Além da margem bruta que a gente viu anteriormente, pessoal, é importante a gente analisar o volume de produção e, claro, as entradas que vai compensar essa avaliação da atividade, tá? E aí é o que a gente observa, se estará saudável para a empresa financeiramente essa questão dos controles, tá? Então, caso os custos sejam maiores do que os ganhos, o resultado pode ser o quê? Desastroso que a gente fala, tá? Por isso que o resultado operacional, ele ajuda a antecipar imprevistos. E isso a contabilidade traz, tá? A gestão traz. Então, isso basta, a gente fala, né? Para isso, a gente basta subtrair as despesas operacionais do resultado bruto. É necessário ter acompanhamento? E muito, tá, pessoal? Muito mesmo. Rentabilidade, pessoal, então são os indicadores financeiros também da construção civil, tá? Esse percentual, pessoal, de cada venda, após quitada todas as despesas, com exceção do imposto de renda, nós temos aí a rentabilidade. Então, ele vai ser atingido, né, através da divisão de vendas absoluta pelo resultado operacional. Como, por exemplo, caso você tenha vendido 500 mil em um mês, com a margem operacional absoluta de 50 mil, seu indicador de rentabilidade, ele será de 10%. É isso, tá? Basicamente o que a gente fala da rentabilidade. Temos a margem de contribuição, basicamente é um dos principais e um dos mais básicos indicadores financeiros também, tá, pessoal? Adentra aí como um dos principais. Por quê? Porque ele diz quanto temos de receita de venda após todos os descontos dos custos, né? Que aí a gente consegue observar. Acredito que em algum momento na contabilidade vocês fizeram exercício sobre margem de contribuição, tá? Então, a noção básica desse indicador é o seguinte, pessoal, quando a sua margem de contribuição estiver negativa, algo deve estar o quê? Errado, né? Por quê? Pois não se paga custos fixos com prejuízo. Então, caso ela esteja positiva, convém usar outros indicadores, né? Financeiros para quê? Como ponto de equilíbrio para ver se a margem é suficiente para cobrir relacionado a esses custos, tá? É necessário a gente ter esse acompanhamento. Temos o ponto de equilíbrio, né? Acredito que vocês já viram também em algum momento. Então, a partir desse indicativo, a empresa analisa a meta, se ela é suficiente para gerar ou não os lucros, tá? Então, o ponto de equilíbrio a gente fala, ajuda e identifica o quanto precisa vender para que a empresa não fique no vermelho, tá? Então, para calcular, é só comparar o indicador de ponto de equilíbrio com a capacidade de produzir e também de venda, tá? Como, por exemplo, se você precisa vender 4 projetos ao longo do ano para ficar com as suas despesas e receita em dia, mas sua capacidade de produção é de apenas 3 projetos ao ano, né? 3 projetos ao ano, basicamente você fica aí no vermelho,
tá? Isso é uma tendência, claro, do quê? Do que os custos estão maiores que a capacidade produtiva. Se eu tenho que vender 4, eu vendi 3, faltou 1, ou seja, eu tenho aí uma queda, né? Ou um prejuízo de 25%, tá, pessoal? Então, basicamente, é necessário a gente rever os conceitos. Lucratividade é um indicador também muito importante. Então, para a gente falar em metas, a lucratividade ela vai ajudar a visualizar essa eficiência operacional, além de outros fatores, né? Então, o mais interessante é que ela ajuda a mostrar o quanto tivemos efetivamente de lucro, principalmente a cada mês, se você faz ao mês, trimestre, semestre, tá? E analisando o conjunto todo. Então, para analisar a lucratividade, basta observar quanto foi gerado de receita e o quanto foi gasto no mesmo período. A ideia é simples, né? Reduzir o máximo de custo, que a gente sempre fala, seja direto ou fixo, para manter o nível de lucratividade da empresa. Geração de caixa. Então, por fim, a gente fala sobre a geração de caixa como o último, né, da nossa lista de indicadores. Por quê? Porque ele está ligado à lucratividade. Então, neste caso, a gente fala, além do percentual que a gente deve observar, também o quanto está sendo guardado no fim do mês. Tá, pessoal? Isso por quê? Porque ao gerar caixa todos os meses, você conta com a margem de segurança cada vez maior contra imprevistos que pode ocorrer, tá? Ou seja, tempos de baixo volumes, principalmente de venda, tá? Assim, essa reserva que a gente fala da geração de caixa, ela pode ser o que? Determinante para garantir a sobrevivência aí da empresa, né? Como a crise que pode vir, como aconteceu aí na pandemia, entre outros. Então, para a gente analisar, basta atrelar o quê? A sua meta para a geração de caixa com base do que sobrou ali do lucro da empresa após a finalização do mês, tá? Isso demanda planejamento, mas pode ser determinante, né? Para quê? Para aumentar e fazer a manutenção da saúde financeira de qualquer empresa, de qualquer construtora, imobiliária e assim por diante, tá ok? Pessoal, esse foi os indicadores financeiros que a gente passou da construção civil. Espero que vocês compreenderam, tá, sobre o contexto. Então, a gente fez um resumo geral. Isso é importante vocês darem uma lida posteriormente, tá? Às vezes vocês têm alguma dúvida, pode entrar em contato, tirar dúvida, tá? Fazer as atividades como eu falei, que isso, pessoal, é muito importante, tá? Faça as atividades, releia, né? Faça uma leitura prévia se surgiu alguma dúvida, porque vocês vão ser o diferencial, tá? Essa disciplina, quem não está fazendo não tem esses conhecimentos, tá? Que é primordial, tá? A gente tem um conhecimento a mais. Não só lançamento de escrita fiscal, contábil em si, RH, né? Pessoal, seja o diferencial, tá ok? Bom, pessoal, basicamente a nossa aula seria isso, tá? Então, basicamente é o que nós teríamos para hoje, né? Na nossa aula. Desculpa aí os ruídos, barulhos, né? Que sempre tem essa questão. A gente dando aula, mesmo tudo fechado, às vezes transpassa o barulho aí, né? Seja de carro, seja, né, um volume muito alto aí dos carros ou de construção que faz barulho, né? É necessário a gente aí passar isso para vocês aí que ocorreu, né? Existe esses barulhos, mas a gente pede desculpa aí a vocês, tá ok? Pessoal, então a nossa aula de hoje seria isso. Espero que vocês compreenderam, tá? Não deixe de fazer as atividades. Desde já, a gente sabe que existe aí alguma certa limitação para alguns pelo trabalho o dia todo, cansado. A gente entende vocês, tá bom, pessoal? Porque eu sou estudante também, então a gente está aí no mestrado e às vezes a gente está trabalhando aqui, às vezes está tendo aula, tá? As minhas aulas começam provavelmente na próxima semana, então às vezes a gente vai estar trabalhando, tá? Ministrando aula e vai ter aula do mestrado, mas lá também é gravado, posteriormente eu vou assistir, né, quando começar e fazer as atividades, tá ok? Pessoal, agradeço vocês, desde já desejo um bom final de semana, se cuidem, tá? A gente volta na próxima sexta-feira e amanhã tem atividade. A atividade é liberada às 5 horas da manhã, basicamente para vocês estarem desenvolvendo e me entregando até as 23 horas. Pessoal, não deixe de fazer, tá? É pouco ponto, se a gente for ver, né? 0,7, 0,8 ali, porque depois eu vou somar todas essas atividades, que aí vai gerar uma nota 10 se você acertar tudo também, tá, pessoal? Não é só fazer, se realmente está correto. Então, peço que façam, tá? Faça aí num tempo que você tem, num intervalo de tempo. Faça, são perguntas relacionadas à aula de hoje, para fixar melhor aí o conteúdo, beleza?
Pessoal, então um grande abraço, bom final de semana e até a próxima aula.